nome de Jesus. Quantos estão felizes nessa noite de sexta-feira? Quantos estão felizes? Glória a Deus. O Senhor é bom. Posicionamento e omissão é o tema de hoje. Kelvin já deu uma pincelada um pouquinho. Mas antes de iniciar, eu sempre gosto de pegar, o significado das palavras, que às vezes a gente consegue absorver coisas mais profundas, através dos significados. Esperar as crianças subirem. E o significado da palavra posicionamento é tomar uma atitude, é ter uma ação em relação a algo ou uma situação, ter disposição. E o significado de omissão é a falta de ação, é passividade, é a falta de ação no cumprimento de um dever. E o Kelvin abriu o culto falando sobre fé. E antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de compartilhar que o nosso posicionamento, ele fala muito a respeito da nossa fé. Porque se a nossa fé não for acompanhada de ações, ela é só uma ideia fantasiada. Não vale nada nós dizermos que tem fé, mas não ser acompanhada de passos de fé. E eu cheguei até a colocar uma anotação que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Ou seja, Deus amou o mundo tanto que Ele teve uma ação, que foi entregar Jesus. E Tiago também fala de que adianta, irmãos, você dizer que tem fé, mas as suas ações não dizem que você tem fé. Então, como o Kelvin falou, que nós não venhamos caminhar por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas que nós venhamos caminhar por fé, crendo que Ele é fiel. E eu gostaria que abrisse em Esther 4:14. E antes da gente ler, eu gostaria de só dar uma pincelada, o resumo do contexto, até chegar no capítulo 4. Todos eu acho que conhecem o livro de Esther, mas eu vou dar só uma pincelada para a gente entender o contexto. O livro de Esther basicamente fala sobre 5 personagens. Sobre o rei Xerxes, a rainha Vasti, Esther, Amã e Mardoqueu. E o livro de Esther começa dizendo que o rei, ele preparou um banquete para as pessoas, que tinham algum cargo na cidade, tinha alguma autoridade. E a Bíblia fala que esse banquete, ele durou 180 dias. E após esse banquete de 180 dias, ele fez um de mais 7 dias, que ele se estendeu para as pessoas de classe mais humilde, que não tinha uma posição de autoridade. E após o rei, depois desses 187 dias de banquete, ele já estava meio alegre de vinho. E ele resolveu chamar a rainha Vasti para mostrar para as pessoas, o quanto ela era bonita, a sua beleza. Só que a rainha Vasti não aceitou o convite do rei e deixou o rei furioso. E aí ele chamou sábios para que pudessem dar conselho para ele sobre como que ele agiria, em relação à rainha. E os sábios falou que era para ela ser deposta, para ela não ocupar mais o cargo de rainha. E deu um conselho para ele para selecionar mulheres bonitas da cidade e virgens para que pudesse ocupar o cargo da rainha. E aí que entra Esther. É o resumo, bem do resumo mesmo, tá, irmãos? E aí entra Esther na história. Esther, ela agradou aos olhos do rei e foi elegida no lugar de Vasti como rainha.
Esther e Mardoqueu era primo de Esther e os dois eram judeus. Só que a identidade de Esther, até esse momento, estava em segredo. O rei não sabia que ela era judia. Enfim, aí entra Amã. Amã, ele tinha um cargo de autoridade no reino, que por onde ele passava as pessoas tinham que se curvar diante dele. Só que Mardoqueu, primo de Esther, ele não se curvava. E 2 homens foram questionar Mardoqueu por que ele não se curvava. E ele falou que não ia se curvar perante Amã. E Amã ficou bravo e foi conversar com o rei para que fizesse um decreto que matasse todos os povos judeus. Porque havia pessoas, o povo judeu não compactuava com a mesma lei que o rei. E o rei baixou o cedro e o anel e concordou com o decreto. Após isso, Mardoqueu ficou sabendo que daqui a 1 ano os judeus seriam mortos. E ele foi para a porta do palácio chorar amargamente, com roupas de saco e cinza sobre a sua cabeça. Nisso Esther ficou sabendo e foi pedir para um servo perguntar a Mardoqueu o porquê que ele estava tendo aquele comportamento. E aí entra Esther, capítulo 4, que Mardoqueu fala sobre o decreto, que o povo judeu iria morrer se a rainha não fizesse nada. Esther, ela não estava sabendo do decreto. Tanto é, eu vou ler. Deixa eu ver se eu enxergo. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. O que diz lá em cima? Se você ficar calada é uma omissão. Mardoqueu chegou para a rainha, ela não estava sabendo do decreto. E versículos para frente, deixa eu ver qual que é. Versículos para frente, no 15, se eu não me engano, 15, a rainha fala que ela não poderia entrar na presença do rei, porque fazia 1 mês que ele não a chamava. Ou seja, Esther não estava sabendo. E Mardoqueu, com as minhas palavras, Esther, você não pode ficar omissa diante de uma situação como esta. Você não pode omitir uma ação de cumprimento de dever diante dessa situação, porque nós vamos perecer. E o primeiro tópico que eu queria tirar desse texto, após isso, a rainha ela concorda. A ação dela é adentrar na presença do rei, mesmo que ele não tenha chamado. E ela proclama um jejum com todo o povo judeu, de 3 dias. E o primeiro ponto que eu queria deixar para a igreja é: se posicionar nos tira da zona de conforto. Aleluia. Esther estava na sua zona de segurança. Ela não sabia o que estava acontecendo. E esse ato dela tomar uma atitude, dela tomar uma ação de cumprimento de dever, de se posicionar, ela teve que sair da sua zona de conforto. Ela precisou sair da sua zona de segurança e arriscar a sua vida em favor de um povo que é um bem maior, a salvação de vidas. Aleluia. E muitas vezes o se posicionar vai exigir de nós renúncias, porque Esther, ela precisou renunciar à sua vontade de ficar quietinha lá no palácio. Ela precisou renunciar. Então a gente tem que entender que muitas vezes nós se posicionarmos vai exigir de nós renúncias, mas que, como Kelvin falou, valerá a pena, porque nós veremos o fruto. Aleluia. Nós veremos o fruto da
cheguei até a destacar alguns pontos. Que a zona de conforto é uma zona perigosa. E nós muitas vezes não temos noção do quanto ela é perigosa. Porque a zona de conforto é um lugar que nos deixa estagnados. A zona de conforto, ela nos impede de crescer. Não existe crescimento na zona de conforto. Eu acho que até o Kelvin já ministrou sobre isso. Porque a zona de conforto é uma zona segura. É cômodo, é bom nós ficarmos na nossa zona de conforto. Só que ela é uma zona perigosa. E o perigo que a zona de conforto nos traz é silencioso. Quando nós vemos, nós já não queremos mais realizar nada. Nós já não temos vontade de fazer nada. E a raiz disso é a zona de conforto, que nos faz ser estagnados na presença do Senhor. A zona de conforto nos faz nos contentar com as águas nos nossos tornozelos. Mas a Bíblia diz que as águas não ficam somente nos nossos tornozelos. A Bíblia fala para Ezequiel que o mar, o rio, é para passar a nado. Então as águas não é para ficar somente aqui. Só que a zona de conforto nos faz permanecer somente com as águas nos pés. Só que o Senhor essa noite, Ele nos quer sair, nos quer fazer sair da nossa zona de conforto e mergulhar neste rio. Porque existem níveis mais profundos do que somente as águas nos pés. Não queira, irmãos, permanecer com as águas nos pés. Deseje essa noite níveis mais profundos. Porque existe. E o Senhor quer nos levar a esses níveis, amém? E lembrando um pouco da ministração da pastora sobre ser resposta. A zona de conforto nos impede de ser resposta. Porque o ser resposta nos exige um posicionamento. Imagine se Esther permanecesse no seu lugar de conforto. Ela não seria resposta para um povo e nem para nós, porque não teria a história dela para nos ensinar. Então, ser resposta exige também que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. Porque nós precisamos nos posicionar, ter uma ação para ajudar alguém, para orar por alguém, para declarar uma palavra para alguém. Amém? Amém. E irmãos, eu fazendo um esboço, acho que o Éder teria um piripaque. Porque eu anoto tudo, até a paz do Senhor. Não, mentira, isso eu não anoto. Mas eu anoto tudo. E eu coloquei aqui que antigamente eu dizia muito que o meu lugar era nos bastidores da igreja. Pega ela, Jesus. Que o meu lugar era sentadinha, bonitinha. E eu dizia muito isso. Que eu queria ficar nos bastidores, que o meu lugar era ali. Só que, estudando essa palavra, eu dizia isso por quê? Porque eu queria permanecer na zona de conforto. Eu não queria assumir responsabilidades. Aleluia! Eu não queria. Era, irmãos, zona de conforto pura. Porque nós, quando não saímos da nossa zona de conforto, como eu falei, a gente não cresce. E eu dizia muito isso. Mas eu dizia isso porque eu era omissa. Então, nos bastidores, eu não precisava me posicionar para nada. Era só eu vir, sentar, ouvir e ir embora. E eu dizia muito isso. E eu fui constrangida. Porque o nosso lugar não é somente ficar sentado numa cadeira, irmãos. O Senhor nos chamou para muito mais do que só vir sentar numa cadeira e ouvir. E eu coloquei outra coisa também, que eu até falei esses dias. Que quando dá
doida. Eu falo que eu não quero mais fazer nada. Eu não quero mais fazer nada. Eu não vou aceitar mais nada. Só que eu não consigo. Eu não consigo. Tá aqui o meu esposo de prova. Eu falo, eu não vou fazer isso. Aí chega uma mensagem. Aí eu fico me coisando, me corroendo pra mandar, não, eu não vou fazer. Mas eu consigo? Não! E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Não é sobre mim. Não é sobre o que eu quero fazer. Não é sobre a minha vontade. É sobre o que eu tenho que fazer. É sobre vidas. É sobre ser resposta. É sobre Ele. E quando nós passamos a entender que não é sobre nós, mas sim sobre outras vidas, mas sim sobre o Senhor, nós não paramos de fazer. Nós não nos conformamos em permanecer na zona de conforto. Porque nós queremos ser resposta. E ser resposta nos tira da zona de conforto e nos faz ser posicionados naquilo que nós temos que fazer. E o segundo tópico, o se posicionar gera salvação. Nos versículos mais para frente, Esther, ela faz o jejum e ela se apresenta diante do rei. E o rei abaixa o cetro para ela e o anel. Ou seja, ela não morreu. Ele se agradou da presença dela. E ela lhe marca um banquete para convencer o rei a mudar o decreto. E naquela época, os decretos, quando eram publicados, vamos dizer assim, não tinha como voltar atrás. E o rei, por causa de Esther, faz outro decreto, que é os judeus, nesse dia onde eles seriam mortos, eles podem se defender. E aí houve esse dia, eles foram atacados, porém eles se defenderam e nenhum judeu foi morto. Houve salvação por causa do posicionamento de Esther. E outra pessoa que eu anotei aqui, Jonas. O Senhor fala para Jonas, Jonas vai pregar para Nínive. E Nínive era um povo muito mau. E Jonas foge e vai para um lugar completamente oposto a Nínive. E aí tem toda a questão da embarcação. Jonas é engolido por um grande peixe. Não espere ser engolido pelo peixe, irmão, para se posicionar. Amém? Amém. Nós não vamos ser engolidos pelo peixe, nós vamos posicionar hoje, amém? Amém. Jonas é engolido e dentro do peixe ele se arrepende. E Deus faz com que o peixe cuspa Jonas. E aí ele obedece e vai pregar para Nínive o arrependimento. E Nínive escuta Jonas e todo o povo de Nínive, que eram maus, se arrepende e são alcançados pela misericórdia do Senhor. Mais uma vez, o nosso posicionamento gera salvação. O nosso posicionamento faz com que vidas através de nós, pela graça de Deus, sejam alcançadas. Glória a Deus. E essa parte me deixou triste. Porque quantas vezes nós perdemos oportunidades e não nos posicionamos e vidas passam pelas nossas vidas sem serem alcançadas. Terça-feira foi célula em casa e a gente falou sobre a palavra da Amanda. E a gente compartilhou sobre obstáculos que nos impedem de ser resposta, né? E o Pedro, ele compartilhou que uma vez no trabalho dele, uma menina pegou a corrida e tal. E ele sentiu de falar com essa menina, só que ele não falou. Ele teve medo, insegurança e aquilo bloqueou ele. E ele não falou o que o Espírito Santo queria que ele falasse para essa menina. E a menina foi embora e ele nunca mais viu.
posicione para falar com essas pessoas e nós não falamos. E essas pessoas vão embora. E nós não vamos ver mais, talvez. E nós não sabemos, mas talvez poderia ser a última chance dessa menina ouvir falar de Jesus. Mas nós muitas vezes nos omitimos, nós nos comportamos como omissos. Nós não cumprimos com o nosso dever e nos omitimos. Quantas vidas não passaram por nós, que era a última vez de ouvir sobre Jesus, e nós nos calamos. E não houve salvação, não houve resgate, não houve cura. Para a ministração, é claro, porque se eu fizesse isso depois eu ia ser uma hipócrita. Mas foi uma mulher, uma prima nossa que vende roupa em casa. E ela tem diabetes tipo 1. E os médicos falam que esse tipo de diabetes não tem mais cura. E ela comentou isso comigo, e eu sentada na mesa, escutando ela falar. E ela, eu perguntando, né, como que era o tratamento, essas coisas, a injeção na barriga, é horrível. E ela falou, mas não tem mais cura, é só você aprender a conviver com ela. E eu escutei aquilo, e me deu uns tremelique, mas eu fiquei quieta. E eu só olhei ela falando, e eu poderia rebater aquela frase que ela disse, não, tem cura sim, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda resgata, o Senhor ainda salva. Eu poderia ter falado isso para ela, poderia ter orado por ela. Eu poderia ter me posicionado, mas eu me omiti, eu fui omissa e fiquei quieta. E ela falou aquilo, e vamos dizer que ela já está até conformada com esse laudo médico, mas não, gente. É por isso que o Senhor nos alcançou, para quando nós encontrarmos essas pessoas, nós declararmos sobre elas que sim, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda cura uma doença que é interminável. Aleluia. O Senhor ainda resgata um casamento destruído, Ele restaura, Ele salva. Eu não sei nessa noite o que na sua vida deu como interminável, deu como ponto final, mas não, irmão, não acredite. O Senhor ainda realiza milagres. O Senhor ainda faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vamos mais ser omissos. Ele é o mesmo. E Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores que eles. O Espírito Santo está sobre nós, diz Isaías 61. Os grandes avivamentos que nós conhecemos aconteceram por causa de pessoas que se posicionaram. Os grandes avivamentos que nós conhecemos e que nós ansiamos que aconteça no Brasil vieram de pessoas que se posicionaram. Talvez de uma só, talvez de um grupo pequeno de 4 pessoas, mas foi através de alguém que se posicionou. A Amanda trouxe domingo que através de uma pessoa, uma geração inteira pode ser salva, que foi o que aconteceu com Esther. Através de uma geração, através de uma pessoa, uma geração inteira pode ser salva. Porém, só será salva através dessa uma pessoa que está posicionada. Glória a Deus. Porque se as pessoas que foram ponte para o avivamento fossem pessoas omissas, o avivamento não teria acontecido. Então, se nós desejamos que aconteça algo sobre o Brasil, que venha de nós esse posicionamento. Aleluia. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, fala que a igreja estava reunida com medo de pregar a palavra. E eles se reuniram e oraram ao Senhor pedindo coragem. Então nessa noite eu declaro sobre nós
que se nós não estamos posicionados por falta de coragem, o Senhor derramará coragem sobre nós. Se você está neste lugar com medo ou insegurança de se posicionar em determinadas situações, o Senhor te concederá coragem para pregar as palavras dele. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Uma curiosidade, um dos questionamentos quando as pessoas leem o livro de Esther é porque ela não menciona o nome de Deus. Só que o Senhor, Ele nos convida a enxergar que Ele usa a fidelidade e a disposição de pessoas comprometidas para realizar o seu propósito. Aleluia. O livro de Esther, ele pode não estar explicitamente o nome de Deus, mas o Senhor nos mostra através dele que Ele pode usar pessoas comprometidas, fiéis e dispostas para realizar o propósito dele. Aleluia. Nessa noite, irmão, seja como Esther. Se posicione. Aleluia. Que nós não sejamos omissos. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Nós precisamos nos mover porque o Senhor já está se movendo. Nós precisamos nos posicionar porque o Senhor já está agindo. Aleluia. O Espírito está pronto. Que você feche essa noite os teus olhos. E comece a falar com o Senhor com a sinceridade do teu coração. Que se até esse momento você foi omisso em alguma área da sua vida, peça perdão ao Senhor e Ele virá com perdão. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você deixou oportunidades passarem e foi omisso. E vidas não ouviram falar a respeito das boas novas de Jesus. Se posicione essa noite como um guerreiro numa batalha. Se posicione essa noite diligentemente, fielmente ao Senhor, com todo o compromisso que é em você. Há vidas precisando de pessoas posicionadas. Há vidas lá fora precisando de pessoas que estão dispostas a levar o amor do Senhor. E nós teremos um evento em breve. E essas crianças que estarão nesse evento, irmãos, precisam de pessoas posicionadas. O evento do Dia das Crianças é uma oportunidade para nós nos posicionarmos para levar as boas novas a respeito de Jesus. Há vidas talvez que nunca ouviram falar, há vidas talvez que nunca foram amadas. Então se posicione essa noite. Ore ao Senhor, igreja. Senhor, nós te pedimos perdão, ó Pai. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós fomos omissos, por todas as vezes que nós omitimos, Senhor. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós deixamos a insegurança e o medo impedir de falar a respeito das boas novas. Nós te pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes que nós omitimos e não compartilhamos aquilo que o Senhor nos deu
Atos disse que após a igreja orar por coragem, todos foram cheios do Espírito. Nessa noite, se você entendeu o que o Senhor quis nos falar e decidiu se posicionar como um guerreiro numa batalha, eu gostaria que você orasse fervorosamente até que o Senhor nos encha de coragem, até o Senhor nos encher com o teu Espírito, como aconteceu em Atos 4. Erga sua voz essa noite e clame ao Senhor, até que você e o seu irmão seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de coragem, seja cheio de fé. Senhor, enche-nos. Nós clamamos, Espírito Santo, enche este lugar. Nós clamamos pela tua unção, a tua unção que nos enviará aos perdidos. Nós clamamos, Espírito Santo, por ousadia. Nós clamamos pela tua unção que despedaça todo jugo. Nós clamamos pelo teu fogo sobre este lugar. Nós clamamos. Vem, Jesus, enche a tua igreja, enche os teus filhos. Vai, Senhor, neste lugar surgir guerreiros. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. É sobre você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. É sobre você, Jesus. Não é sobre nós. Não é sobre o que queremos fazer, mas o que devemos fazer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Pegue na mão do irmão do seu lado, assim, ó. Nessa noite o Senhor nos ensinou tanto. Por muitas das vezes em minha vida, sabe, passou um flash aqui quando a Sheila estava ministrando. Quantas vezes eu estava numa situação, num lugar, talvez uma pessoa veio na porta do caminhão ou do carro e falou: olha, você pode me ajudar? E às vezes a nossa vida está tão corrida, a gente está tão preocupado com as nossas coisas pessoais, conosco, com a gente mesmo, e nós somos tão egoístas ao ponto de não ajudar essa pessoa. Essa palavra é uma palavra que veio de encontro muito forte. Posicionamento ou omissão? Nessa noite o Senhor deu uma opção de escolha para você. E aí, Bia, o que você vai escolher? Se posicionar como Ele quer, como a palavra nos ensina, ou vamos continuar sendo omissos? Você vai continuar sendo omisso? E Ele fala aqui nessa noite: para de ser omisso, porque eu tenho planos para você. Desde o ventre da sua mãe, foi eu que te formei, foi eu que fiz, e ali já tinha um propósito na sua vida. Mas muitas das vezes nós saímos da trajetória. Como ela falou, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Ele. É por isso que eu cantei esse louvor,
Porque a letra fala para me curar, para me ensinar. Ele todo tempo Ele quer nos curar. Ele todo tempo Ele está nos ensinando. Ele está do nosso lado, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso caminhar. Mas nós estamos passando despercebido. Muitas das vezes nós falamos: ei Senhor, aonde o Senhor está? Mas eu quero te dizer que Ele o tempo todo está do seu lado. E Ele está falando: filho, se posicione. Se posicione, filho meu. Você está passando essa provação, essa prova, porque você não está se posicionando. Ei, faça uma oração sincera aqui neste lugar. Ele está dando essa oportunidade. Que palavra! Faça uma oração sincera aqui neste lugar. Ei, fale para Ele: ei Senhor, eis-me aqui, Pai. Pai, me perdoe por tantas e tantas e tantas vezes, Senhor, de eu ter recuado. Tantas e tantas vezes, ó Pai, de eu ter sido omisso, Senhor. Muitas das vezes o Senhor fala comigo antes de eu dormir, quando eu vou dormir, quando eu abro a Sua palavra, mas eu estou pensando em outras coisas. Fale com Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir, mas eu não quero servir, Senhor, no raso mais. Chega. Fale para Ele: chega. Não quero. Se você tem coragem, fala para Ele: chega. Não quero mais servir no raso mais, Pai. Nessa noite o Senhor está derramando uma unção sobre esta igreja. O manto celestial está caindo sobre as nossas cabeças. E Ele só quer o seu posicionamento. É só o seu posicionamento, Rafaela. É só o seu posicionamento, Denis. Anderson, o seu posicionamento, Carlos. Amado, seu posicionamento. Ei, Guilherme, seu posicionamento. Ele quer o nosso posicionamento o tempo todo. Se posicione em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse lugar, nessa noite, ó Deus. Pai, porque quando o Senhor vir falar conosco, ó Pai, e quando os livros forem abertos, Senhor, e alguma pessoa falar assim: ei, não me ensinaram a se posicionar, eu andei assim a minha vida o tempo todo, porque essa palavra não me ensinaram, não foi pregada, Senhor. Ah, Pai, vai de encontro com essa vida, Senhor, que ainda está omisso, Pai, que nós não viemos ser mais omissos, Senhor, seja nas coisas celestiais, seja como pais, seja como sacerdote, seja como chefe de família, seja no trabalho, Senhor, Pai, seja no andar, seja no levantar, seja no caráter, seja nas emoções, seja no corpo físico, porque muitas das vezes nós falamos: ei Pai, estou cansado, hoje eu não vou para a tua casa. Ei, querido, para de ser omisso, para de ser omisso, porque Jesus não poupou esforços por mim e por você. Não poupou. Para me ensinar o caminho que devo seguir, o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Eu abro meu coração. Eu quero que isso fique gravado em você. Para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir.
usar, Senhor, como tu me queres. Abrimos os nossos corações, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.